Olá, eu sou Darcy Kitakawa, sou membro da CK Estomatologia e junto com meu amigo Luiz Felipe a gente vai fazer esses raciocínios diagnósticos semanalmente. Então nas segundas-feiras a gente vai postar um caso clínico, uma foto de um caso clínico no nosso Stories, então acompanhe a gente segunda-feira e na terça-feira a gente vai fazer o comentário desse caso clínico a respeito do diagnóstico, de como se chegar, né, no diagnóstico final. Então ontem a gente postou um caso de uma lesão nodular em região de lábio inferior. O paciente já tinha mais de 50 anos, era um paciente homem e esse paciente referiu a gente que apresentou essa lesão após mordida. Óbvio que ontem, quando você viu o caso, a gente não tinha dado nenhum outro dado clínico, era só foto. Como é difícil a gente fazer o raciocínio diagnóstico só com foto? Justamente para você entender, para a gente trabalhar essa questão de raciocínio diagnóstico. E hoje eu dei mais subsídios para facilitar. Então, primeira coisa, na hora que a gente olha a lesão, o nódulo, a gente observa que o nódulo parece não ter conteúdo líquido. Está localizado sim em região de lábio inferior, então, como a grande maioria de vocês respondeu no nosso Stories, colocou como diagnóstico principal, hipótese diagnóstica, mucocele. Porém, após a gente fazer a cirurgia, mandar para o laboratório, o diagnóstico final foi fibroma de irritação. Como que a gente faz essa diferenciação clinicamente mesmo? Primeira coisa, o paciente de mucocele é muito mais comum acontecer essas lesões em lábio inferior, como era o caso de ontem, mas principalmente em paciente mais jovem. Aquele paciente do caso, ele tinha mais de 50 anos. Dessa forma, a gente já começa a pensar mais em fibroma de irritação do que mucocele. Segundo aspecto muito importante, quando a gente observa clinicamente, faz inclusive a palpação. A gente não observa conteúdo líquido. E o conteúdo líquido ele é muito importante para o diagnóstico de mucocele. Então é mais um fator que não diz tanto de mucocele e acaba direcionando mais para fibroma de irritação. E outro fator importante também, que é característico da mucocele, que é um diferencial importante, que geralmente o mucocele aumenta e diminui constantemente. Quando que ele diminui? Quando o paciente geralmente morde ou traumatiza a lesão. Aí aquele conteúdo líquido de mucina que está preso na região de mucosa, ele é extravasado para o exterior. Dessa forma a lesão geralmente regride ou diminui de tamanho. E isso não acontece nas lesões de fibroma de irritação. Se houver um trauma ou mordida, geralmente o que pode acontecer é um aumento inclusive de volume e não essa diminuição por extravasamento da saliva. E aí, o mais importante que a gente até já deixou falado no post, todas as lesões, seja elas que você tem hipótese de uma lesão benigna, uma lesão reacional, uma lesão maligna, tem que ser enviadas obrigatoriamente para o laboratório de análise anatomopatológica. A gente não pode pegar a lesão, mesmo com essa hipótese de fibroma de irritação bem clássica e bem clara para a gente clinicamente, jogar essa biópsia no lixo. Mais importante, remover, mandar para o laboratório e o laboratório nos enviar o diagnóstico de fibroma de irritação para a gente ficar tranquilo, tanto no aspecto legal quanto também no aspecto de responsabilidade quanto ao paciente. Então, lição de hoje. Diferenças entre mucocele e fibroma. Mucocele tem um conteúdo mais líquido. Mucocele aumenta e diminui com uma certa frequência se houver traumatismo. Mucocele acontece mais em jovem. Então esse caso que a gente postou não era nenhuma dessas situações que eu acabei de falar. Era um caso de um paciente mais velho que mordeu e a lesão não tinha esse aspecto de conteúdo líquido. E posteriormente fazer a remoção cirúrgica da lesão, mandar para o laboratório de análise patológica para ele nos entregar o resultado de fibroma de irritação. Então, continue acompanhando a gente aqui, vamos fazer semanalmente esses casos clínicos para a gente raciocinar o diagnóstico e a gente aprender mais. A gente aceita sugestões de casos, se vocês tiverem fotos, a gente pode postar e discutir clinicamente também esses casos para a gente, todo mundo aprender junto. Um grande abraço e até a próxima semana e o próximo caso.